Olá! Como é bom estar com você. Temos um encontro marcado aqui na nossa salinha. Nós aqui em nossa salinha e você na sala de sua casa, onde nós podemos falar sobre vários assuntos, várias emoções, trazendo todo o conteúdo da doutora Anísia da Silveira, que vem trabalhando todo o nosso psicoemocional. Como é bom poder estar com você nesse momento. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999 e nos conte, nos relate a sua história, a sua dificuldade, o seu medo, a sua insegurança. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui juntinho, reconstruindo as suas emoções. E olha, não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem muitos assuntos importantes abordados e coloque lá seu comentário, poste lá, vale a pena, faça pergunta, você será com certeza atendido. Hoje nós estamos trazendo o relato de uma telespectadora que diz ter 3 filhos, todos na fase da adolescência. E ela se chama Dulcineia e mora em Minas Gerais. E ela diz assim, que ela não sabe como encaminhar os filhos, como preparar os filhos para que eles tenham amadurecimento nos momentos em que a vida começar a se apresentar para eles de forma dificultosa. Ou seja, quando começam a aparecer os desafios, eles precisam enfrentar esses desafios. E como é que eles vão enfrentar esses desafios? Tendo eles consciência de quem eles são, tendo eles a consciência das emoções que eles sentem, dos sentimentos dele. Porque quando chega o primeiro desafio na vida, o jovem fica desesperado, não sabe o que fazer, chora, se taca na parede. E como é que ela vai preparar os filhos dela? Então, hoje nós falaremos sobre isso. É complicado, né, Tatiana? Você também tem um jovem, né, um adolescente. Sim, tenho 2, né, mas um é pequeno ainda, que eu acho que dá até um refresco, e o adolescente, né? Agora, ouvindo aí você falar, né, a gente tem que lembrar que tudo é uma construção, né? Ele está adolescente agora, mas ele foi uma criança. E se a gente começa essa construção desde a mais tenra idade, né, Iraci? O nosso filho adolescente não é um ET que apareceu na nossa casa de repente. Ele né? não brotou ali um Exato. adolescente, você fala, gente, muito prazer, e agora? Exatamente. É uma criança, né, que vem de um núcleo e que se esse núcleo não for bem estruturado, não tiver bons exemplos, né, se os pais não fizerem aquilo que eles falam, realmente na adolescência ele vai ser completamente como é que se fala assim? Ele vai se separar do núcleo. Ele não vai conseguir ter uma construção que o auxilie nos desafios da vida. Porque o que acontece? O adolescente, ele veio dessa educação, né? Ele foi se construindo com essa família e ali naquela hora, que é a hora dos hormônios, né? Que é a hora que a gente sabe que os hormônios estão aflorando e tem a parte espiritual também, que também se abre muito nessa fase, né? Isso. Não só uma possível mediunidade, mas também, se a gente for trazer os ensinamentos, né, do próprio Livro dos Espíritos, André Luiz diz muito isso, são as fases, né, onde o espírito vai se fixando e toda vez que ele vai se fixando, vai se abrindo o que ele foi, os seus desejos, seus instintos, seus vícios, né? Isso. Então, a adolescência, isso é muita coisa que vem assim à tona. Se você não construiu lá na infância, né, onde o diálogo é necessário, os exemplos são necessários, a vivência é necessária, né? A gente tá próximo aos nossos filhos, a gente transmitir valores.
realmente a adolescência vai ser algo que é impossível sustentar. A Com gente não certeza. vai sustentar e, principalmente, eles. Porque eles não construíram uma personalidade, né? Um ego mais forte. Muito pelo contrário, eles se veem como crianças, eles atuam como crianças na adolescência, e como tá vindo toda essa parte muito aflorada, ele fica como? Equivocado. E aí, se ele não tem uma amizade com os pais, se ele não construiu uma família com um elo forte, ele vai buscar isso fora? E eles estão num momento de muita transição, né, na verdade, porque ele não é criança e não é adulto. É. Então, pai, vou sair com meus amigos, não sei o quê, vou não sei aonde. Não vai, você não tem idade para isso ainda, não vai, não. Aí vai, chega do lado do irmão e fala assim: você já é grande, tem que dar exemplo. Sim. Quer dizer, na verdade, eles entram em conflito, Sim. porque uma hora ele é grande, uma hora ele é pequeno. uma hora ele tem idade, outra hora não tem. Então Acontece que os pais, eles têm medo. Né? A gente fica assustado, porque de uma hora para outra deixa de ser criança, que eu Total. protejo, e passa a ser o quê? Eu não quero que você me proteja mais, eu quero viver. E isso é um choque. Né? Como é que eu vou lidar com... na verdade, ele está se tornando cada vez mais... Ele está buscando uma autonomia. Sim. Então, se o pai não se prepara também para isso, e da mesma forma como eu falei, é uma construção, e aí o espiritismo, eu acho que ele nos acolhe muito bem para isso, né? Nossos filhos são espíritos. Com certeza. Eles não são nossos. Né? Eles vão partir, eles vão viver a vida deles e é para acontecer isso, né? Se eu não tenho essa ideia bem estruturada na minha mente, eu vou tentar reter o meu filho, eu vou infantilizar o meu filho, eu não vou permitir que ele expanda, que ele cresça. E ao invés de eu estruturar esse ego que está se construindo como olha só, ele tem... Vamos botar assim, o meu tá com 14. A adolescência, hoje, a pré-adolescência, 12 anos já está ali nessa fase, né? A adolescência mesmo é 14, 15, até 16 anos, 17, e vai indo até um pouco mais. Então, assim... Agora esticaram eu acho que até 21, 20 alguma coisa. alguma coisa acho que assim. 24, se eu não me engano. Acho que até ali 25. Daqui a Mas já pouquinho, tem 35 gente... ainda é ó, adolescente. não, vamos combinar que tem gente de 50 adolescente. Que continua... Porque não se estruturou, Iraci. Tudo é uma construção. Né? Então, e cada fase ela é importante para alguma coisa. A infância, ela precisa do quê? Da proteção, do acolhimento, da educação, do fortalecimento. Sim. A juventude, né, a adolescência, ela é o quê? É a hora que ele tem que começar a ir para fora. E ele tem que começar a aprender ali nos movimentos, né? Na confiança do pai, né? No pai dar para ele aquele direcionamento e dizer, tô aqui. Sim. Né? Claro que com cuidados, né? Com responsabilidade, ficar atento ao filho, mas tem que soltar. Porque senão a gente vai construir um ser humano que não vai ter capacidade de enfrentar a vida. Com certeza. Então, a adolescência é uma fase de separação. Ele vai se separar. É necessário esse vínculo afrouxar, né, do pai com o filho, né, dos pais, porque ele tem que viver a vida dele. É um espírito, vamos botar assim, que ele precisa amadurecer para ele viver. Senão vai ser aquele filho que não casa, não sai de casa, ou toda hora volta para casa, não consegue uma vida profissional. Ele não está fortalecido. A gente nota hoje em dia que os jovens, eles não estão preparados para enfrentar a vida normal. Sim. Porque dentro de casa, eles não têm a preparação dos pais. Eles vivem fechados no mundo deles, né? No quarto deles, com a televisão deles, computador deles, blá, 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 e acabou. Então, já não tem aquele diálogo para sentar todo mundo, fazer uma refeição. Sim. E conversar. Geralmente, eu com ali fazendo sua refeição com o telefone do lado. Todos. Sim, todos. Né? Então, não tem isso. Quando ele começa a sair para a vida, que na rua não vão fazer tudo o que ele quer, como em casa, que eles têm aquele estresse, briga, grita, faz aquele escândalo, nossa,
Aí os pais fazem o quê? Concedem o que ele está querendo, dão o que Sim. ele está pedindo, e assim morre o assunto ali e parou. Então, ele não está preparado para ouvir não. Ele não ouve não nunca. Quando ele sai para a vida e ele ouve não, que a vida, ela ensina, Sim. mas sem fazer carinho. Não. Ela ensina com tapa na cara, né? Exatamente. Então, Forte. eles ficam completamente desnorteados. Entram em depressão, querem se suicidar. Sim, você vê que o número de suicídios entre adolescente e criança só aumenta. Sim, porque é falta de preparo para enfrentar as coisas naturais da própria vida. Não foi treinado a frustrar, né? A gente quer super proteger e você faz de tudo para o seu filho não sofrer. Só que esse de tudo é que vai fazer ele ser frágil. Totalmente. Né? Essa fragilidade psicológica é o que a gente vê muito. A gente não ensina para os nossos filhos ferramentas. A gente não ensina eles a falar o que eles estão sentindo. Não permite, muitas vezes, falar o que... ou a gente não se põe ouvindo o que eles estão sentindo. Às vezes, eles até tentam. Peraí que eu tô ocupada. Não, depois. Agora não dá. Não, mamãe vai sair. As respostas, porque eu preciso trabalhar. Só que, assim, claro, preciso trabalhar, mas eu preciso ter um momento com eles. Eu preciso estar atenta ao meu filho. O nosso maior projeto, enquanto mães e enquanto eles estiverem na fase infantil e adolescência, é a nossa responsabilidade. Com certeza. Não dá para fugir disso. Não dá para trabalhar para querer dar tudo para o seu filho e deixar de dar o mais importante, que é a atenção. Né? E os valores. Quer proteger tanto, então mantém eles ali em casa o máximo tempo possível ou então no condomínio. Sim. Não basta isso, quando eles começam a querer aproveitar, querer usar droga, usar tudo, os pais, então, abrem a casa para que eles possam fumar maconha dentro de casa, porque eu prefiro que o meu filho use maconha dentro de casa do que fora daqui. A maconha é altamente depressiva. Sim. Começa por aí. Não só isso. Embota a sua capacidade de construção. Total. Ela Criatividade. ela faz o que com você? Ela tira aquele dinamismo que é necessário para a construção da vida. Né? A gente, não, é só uma hora de relaxamento. Não é uma hora de alienação. É uma hora de você deixar de estar fazendo coisas que podem fazer você crescer. É uma ilusão. Né? Infelizmente, a gente ainda vive muito essa situação. É uma fuga da vida, né? As pessoas querem alívios. Esses alívios não... solucionando as coisas. Naquele momento. É aquela história assim, eu tô com dor de cabeça, tomo remédio, mas eu não vou ver por que eu tô com tanta dor de cabeça. Eu preciso ver. Porque pode se agravar, pode ser uma questão. É um sintoma, dor de cabeça de alguma coisa que não tá legal. Vá investigar. Se eu tô estressada e preciso usar a maconha, o álcool, qualquer coisa que seja... Eu tenho que descobrir por que estou estressada. Exato. O que está gerando estresse? Por que meu filho está tão ansioso? Por que meu filho não quer conversar comigo? Por que meu filho está se afastando? Porque talvez você seja um mau pai. Talvez você seja um pai ausente. Sempre foi e agora você quer ser amigo? Você nunca sentou com seu filho para conversar? Pai é educador, não é amigo. Sim, mas até quando eu botei amigo, para você ter um elo com seu filho, você tem que se colocar junto a ele. Você tem que ensinar a ele a conversar. A vocês dois terem um diálogo. Se você não tem momentos de diálogo com seu filho, não teve na infância, não vai ter nada. Mas eles falam para os filhos, né? Não, né? Meu filho é meu amigão, sou amigão do meu filho, não sei o quê. Aí você perde aí o seu você lugar, olha, né? você fala, peraí. Não, aí Ai, pai, quero fazer não sei o quê. Ah, filho, não dá para você fazer. Não, eu quero, eu vou, pronto, acabou. Cadê a autoridade de pai para falar não? Mas não tem. Ele é amigo? Porque esse sujeito que quer se botar como amigo, se você for ver, né? Por que eu quero ser amigo do meu filho? Tem alguma questão minha aí. Porque, na verdade, é para eu ser pai, educador. Eu vou acolher ele quando ele vier. Eu vou saber conversar com ele. Mas a amizade é um outro lugar. Né? Ou eu sei o meu lugar e direciono para ele, ou, às vezes, você vê mães... Isso acontece muito. Mães de meninas, eu quero ser sua melhor amiga. Eu quero ser sua melhor amiga. Mas o quê? Por que você quer tanto ser amiga da sua filha? Amiga no sentido de amizade mesmo, não é de companheirismo. Aquela coisa de você não saber o seu lugar. Quando você faz isso, às vezes você é carente.
você sozinha. E aí você Exato. faz a sua filha sua confidente. A sua filha vai começar a ouvir a sua vida, os seus problemas. Não é para o filho ouvir as nossas questões. Não é. Para descarregar em cima do Não, filho. exato. Dividir, me ajuda a resolver. Não, Peraí. não é. Isso não é. Uma coisa é a família, a casa. A gente tá passando por uma coisa financeira, a gente tem que, sim, falar para as crianças. Sim. Mas as nossas questões entre pai e mãe, né? O casal, questões nossas pessoais, não é para dividir com os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles não precisam disso. Eles precisam de educação, eles precisam de bons exemplos, eles precisam aprender a lidar com as suas emoções. Exato. Né? É isso que eles estão precisando. E se eu começo isso na infância, Iraci, a adolescência ela vai ser mais suave, mesmo trazendo, porque a gente sabe que é um momento difícil, e é isso que você falou, eu deixei de ser criança e agora quem eu sou? Que corpo é esse que eu tenho? Né? De uma hora para outra, o meu filho, ele fez assim, ele, foi na pandemia, de 12 para 14, ele simplesmente ele foi de 1,50 m, ele foi para 1,83 m. Foi um pulo que você fala assim, da onde foi isso? Da onde apareceu esse filho que eu não tinha Ele antes? mesmo não sabe direito como se mexer, né? Fica meio fora. Eles ficam todo atrapalhados, Porque a desengonçados. perna fica muito grande, os braços... Porque de uma hora para outra, você ganha verdade. um corpo com algumas peculiaridades, né? Que você não fazia ideia antes. Né? Exato. E aí você tem que aprender a lidar com aquilo ali. Então, se você não tem uma estrutura familiar para te dar um apoio que vem te construindo, né? Você realmente vai ser muito difícil você passar por essa fase. Eu vi um caso na internet, há um tempo atrás, de um jovem, você via que ele devia ter 1,88 m, 1,90 m, ele era bem alto. Ele chegou para prestar vestibular, foi fazer prova, só que ele chegou atrasado. A hora que ele chegou, o portão estava fechado. E aí não deixaram ele entrar, óbvio. Ele ficou tão desnorteado, inconformado, que ele tirou a mochila das costas, ele jogou no chão, depois ele se jogou no chão e ele batia os braços, gritava, chorava, batia as pernas. Aquilo era... Qual a idade que você falou? Mais ou menos? Ele tinha quase 1,90 m. Meu Deus! Ó, Exatamente. Ele se comportou como uma criança de 3 anos. E, para prestar vestibular, ele tinha que ter, no mínimo, 17. Sim, no mínimo. Aí você vê, ó. O que ele é? E todo mundo, os pais, todos ali na porta da escola onde Imagina. era, ficaram olhando, começaram a filmar aquilo, porque... Foi chocante, né? Agora, olha que interessante, né? O que mostra pra gente? A gente pode usar isso. É um indivíduo, né? Que não sabe lidar com as emoções dele, não sabe lidar com as frustrações. Não sabe ouvir, não. Não sabe. Volta para a infância, onde você não tem equilíbrio muitas vezes, e é onde o meu desequilíbrio tem que ser amparado por uma mãe que vai falar, meu filho, você tá com raiva, ok, mas vamos conversar. Essa sua postura não vai funcionar. Exato. Né? Então, é assim que a gente ensina, porque a criança, ela vem com tudo. Se eu converso com ela para ela aprender a administrar o que está sentindo e ver que, peraí, eu posso ferir alguém, eu posso machucar alguém, eu posso me machucar, porque isso é um ataque de raiva. É um ataque de raiva. E a raiva, ela explode. E isso você vai fazendo, você vai permitindo, o que vai acontecer? Vai ser uma pessoa sem freio, que vai sempre botar os seus desejos em primeiro lugar e problema de quem estiver à sua volta. Não tem educação emocional nenhuma. Na escola não se aprende educação emocional, não tem nenhuma matéria para isso. Agora, em casa, os pais têm que encaminhar educação emocional. Sim. Ele vai ao centro espírita estudar o conteúdo espírita. Sim. E o conteúdo espírita psicológico. Aqui tem isso, né? A gente psicoespiritual. Tem que ter. Tem que ter. Né? Então, não adianta pegar somente o espiritismo, pegar o livro dos espíritos, o evangelho, o livro dos médiuns, ficar só naquele beabá. Você tem que pegar toda esse conteúdo que nós temos, né, da psicologia espiritual, como, por exemplo, de Joana de Ângeles,
e aprender a trabalhar as emoções. Claro, é pra isso que a gente tá aqui, né? E eu acho que assim, se o pai é atento e o pai já faz, porque a gente é exemplo, assim. Se eu já faço, por mais que ele fuja um pouco disso, esse exemplo é arrebatador. A criança, ela vê, ela tá atenta, ela vê a verdade na gente. Então, se ela percebe que o que eu tô falando pra ela eu não faço, ela vai fazer exatamente o que eu faço, não o que eu falo. Com Então, quando certeza. ela me vê em fúria, né? A raiva, né? Eu sou a própria raiva, eu perco a razão, eu saio gritando, eu saio batendo porta. Ele vai falar, pô, é Vou assim que fazer a tem que mesma ser. coisa, É assim que tem que ser. Se ela vê que, pô, minha mãe tá com raiva, que é natural, são emoções que a gente tem e vão sair. Não é eu ter ou não ter, é o que eu faço com o que eu tenho. Se eu ensino isso Exatamente. para uma criança, olha o que a gente está fazendo com a humanidade, com a própria sociedade. O meu pequeno, ele vem, que eu vejo que ele fica com muita raiva. Ele fala que ele tá com raiva. Eu falo, ó, não vou conversar com você enquanto você não se acalmar. Vai lá, respira, desenha, dá uma volta, faz alguma coisa. Depois você vem aqui. Mas eu não tô conseguindo. Ele fala, eu não tô conseguindo, mas eu não tô... Vamos respirar juntos, então. Até ele entender que ele precisa de ferramentas para ele trabalhar a raiva dele. Senão aquilo vai realmente pode tomar proporções que ele vai ser o primeiro ferido. Ou Exato. você ensina ou a vida vai ensinar. E Vai aí a ensinar. gente sofre. Sofre horrores e aí começa a se recolher, ter comportamentos completamente antissociais, né? Com falta de respeito em todos os âmbitos Nossa, com as exatamente. A pessoas, gente vê. sociedade, tudo. E tipo assim, não quero nem saber, né? Quem manda sou esse é meu corpo, eu faço o que eu quero dele, não sei o quê. A gente vê meninas de 12, 13 anos entrar num banheiro de posto de gasolina para ter relação com 3 meninos juntos. Ela e os 3 meninos. Isso porque ela tinha decidido que estava na hora dela perder a virgindade, porque todas as amigas não eram mais virgem. Então, como é que ela ia fazer? Então, ela pegou e fez isso. Nossa. Aí você pensa Olha assim, o desequilíbrio. de que núcleo ela vem? Quais são os exemplos que ela vê? Né? Exatamente. Cadê a pessoa que tinha que estar direcionando essa menina? Não que a gente vai evitar tudo, né? A gente sabe que não é isso. Mas a gente pode orientar, deve Com orientar. certeza. A pessoa que se bota numa situação dessa, né? Uma menina com 3 meninos, ela tá completamente vulnerável, Total, né? total, A total. gente, a gente passa até a se perguntar, como assim? Aonde foi, o que aconteceu, né? Para essa menina se colocar numa situação dessa. A mãe dela estava em desespero, me procurou, trouxe ela para fazer um atendimento fraterno comigo e a menina falou. Foi ela mesma que contou. E ela mesma falou. Eu só queria perder a virgindade mesmo. Estava com os 3 amigos, foi lá. Quer dizer, olha O nível. o nível, o absurdo. Absurdo. Você vai falar que é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem estudo, não tem cultura? Não, muito pelo contrário. Isso não tem a ver, né? Filha de pais muito cultos, muito instruídos, e também com uma situação socioeconômica muito estável. Nossa, Então, né? você Não tem nada a ver. você vê que não adianta falar assim, é o pessoal de comunidade, é o pessoal de favela, é o pessoal de... Não, é qualquer classe social. Qualquer classe. Aí a mãe dela não sabia o que fazer, né? Esses condomínios que a gente julga, né, que tá protegido, nossa, você escuta várias histórias. Porque a mãe acha que tá na casa da amiguinha, que tá lá embaixo no play, e é de tudo que rola. E aí deixa, É de larga. tudo que rola. Assim, Iraci, educar dá trabalho. Dá. Né? Tá atento ao filho dá trabalho. Perceber que tá acontecendo alguma coisa errada dá trabalho. A maioria das pessoas, elas querem passar o tempo. Elas querem viver a vida delas. Hoje eu vou sair, chama fulano para ficar com as crianças. Você vê abuso infantil, abuso sexual. Muito. E a maioria é dentro de casa que acontece. A maioria você vê que são pessoas que julgavam ter algum tipo de confiança, né? De serem pessoas confiantes, que as pessoas confiavam. E você vê assim, mas...
será que o que eu tô errando, né? Aonde que nós, né, os pais, estão deixando o trabalho a ser feito? Exatamente. Né? A gente precisa, sim, a gente fala muito da sociedade. Eu preciso que porque o mundo tem que mudar. O mundo é resultado da nossa casa. Com Os certeza. valores que eu ensino aos meus filhos, a forma que eu ensino eles a discernir, né? A pensar, eu preciso fazer com que o meu filho aprenda a discernir. Porque ele vai entrar numa idade que ele vai precisar muito de discernimento, a adolescência. Ele vai ter Exato. que ver que aquilo que estão me oferecendo é bom ou é ruim? Aquilo que estão me mostrando é bom ou é ruim? Eu preciso disso? Eu quero isso? Isso faz bem para mim? Isso é discernir. Se eu não ensino isso para o meu filho, ele não vai aprender simplesmente. Ele vai muito mais fácil cair no igual. Com certeza, porque vai fazer o que os amigos fazem. Cara, você é bobo, por que você não vai fazer? Aí ele não tem uma mente forte, né? Ele não tem essa capacidade de discernimento, ele entra. Porque nessa idade a gente é vulnerável, a gente quer pertencer. É, Né? Então, exatamente. trabalhar a sensibilidade, o discernimento, né? A autoconfiança, né? Fazer para eles, a nossa casa, o quê? Eles têm que ter tarefas, eles têm que ter responsabilidades, né? Precisa ser trabalhada a responsabilidade, precisa entender que não é ajudar em casa. A casa, ela precisa ser cuidada por todos que moram dentro. Uhum. Então, você não está ajudando a sua mãe a lavar a louça, você está fazendo uma tarefa que é da casa. Que é responsabilidade sua também, porque é aqui que você mora, é aqui que você come, E é se aqui tem que você... louça é porque você comeu, né? Então, vamos Exatamente. até agradecer e vamos lavar e vamos deixar, porque dá para que venha outras. É como a gente apresenta as coisas para os nossos filhos. É como a gente vive aquela relação. Se eu também chego na minha casa sempre maldizendo, sempre nunca quero lavar a louça, sempre digo que é horrível lavar a louça, que eu não gosto. São tarefas que elas precisam ser executadas. Quanto mais eu entender isso e tirar do campo de que é horrível e trabalhar aquilo ali, fazer com que seja natural, é bom cuidar da nossa casa, sinal que a gente tem casa. É bom lavar a louça, sinal que a gente comeu. É bom ter o banheiro, sinal que a gente tem banheiro. Né? Exatamente. É trazer para eles a consciência de que o que nós temos, nós devemos cuidar. E isso cabe a todo mundo. Eu recebi certa feita uma jovem num atendimento em que os pais não eram de padrão alto, né, socioeconômico, era, sei lá, enfim. Tinha uma empregada em casa, uma pessoa trabalhando, né? E os pais trabalhavam. Pagaram todas as despesas, tudo da menina, juntaram dinheiro, fizeram tudo que tinha que fazer para ela ir fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Lá ela passou por umas 3 casas e depois ela voltou embora, não quis ficar. Sabe por quê? Porque nessas casas que ela ia, como nos Estados Unidos, é assim, todo mundo tem tarefa. Todo mundo. Não tem empregada doméstica. Né? Então, todo mundo cuida de toda a casa normalmente. É porque ela tinha a tarefa de arrumar o quarto dela. Não, arrumar o quarto dela. Arrumar o quarto dela. E ela falava que não, que ela queria uma casa que tivesse empregada, porque ela não ia se colocar para ficar, não foi para lá para trabalhar. Quer dizer, mas ela não estava trabalhando. Ela estava cuidando das coisas dela. Só. Nossa, isso é exatamente isso que a gente está falando. Aí a gente pega uma jovem dessa e fala assim, gente, qualquer surra já consertava ela. E aí você pega uma menina dessa, a gente sabe que a vida é fofa, né? Ela vem de um jeito assim bem legal, de repente passa por uma situação difícil financeira, como é que essa pessoa fica? Exatamente, é isso que eu falo. Qualquer surra resolve, porque a vida vai dar surra ali, ó, vai. sem parar. Ela vai aprender através das necessidades, Sofrimento. porque os pais, por mais que tenha condições, ele tem obrigação de educar o filho e preparar o filho para a vida. Sim. Você não sabe se o seu filho vai conseguir ter um padrão bom de vida. Você não sabe se ele vai ter que sobreviver num salário mínimo.
Você não sabe se ele vai morar numa comunidade. Ah, mas eu não, imagina, eu tenho apartamentos até de aluguéis, tenho isso, tenho aquilo. Então, a gente tem e no outro momento a gente não tem. É. Porque do mesmo jeito que vem para essa mão, Não. vai embora para a mão de outro. Exatamente. E as pessoas perdem as coisas assim num instante. Então, tem que ensinar, tem que disciplinar. Exatamente. Isso é tão engraçado porque isso evita dor. Evita sua... Se você, então, ama o seu filho, né? Se você quer super proteger ele, proteja educando. Exatamente. Proteja ensinando ele a cuidar de si mesmo, das coisas dele, né? De ter disciplina. É difícil pra caramba. Eu ensinava meus filhos a arrumar a cama, Sim. a guardar os brinquedos, a tirar pó da casa, a pôr a mesa para o almoço, a tirar a mesa do almoço e depois, mais para frente, já lavar a louça. Ensinava e tinha que fazer. Tem que fazer. E tinha empregada em casa. E quando cheguei na minha terceira gravidez, eu falo assim para minha filha: filha, tira a mesa do almoço para a mamãe. Aí ela: ai, droga, tomara que nasça uma irmã mulher só para ela tirar a mesa e eu não ter mais que fazer isso na vida. Tipo assim, mas o irmão também fazia. Aham. Ela falou, mas assim, com tanta raiva, ai, meu Deus. E porque eles não querem, mas ninguém está perguntando se quer. Não. Né? A vida A vida não... pergunta? Exatamente. Tem vida, eu não E conheço. aí, você quer ter um vidão, né? não Morar aqui pergunta. na Avenida da Praia, tal, maneiro, né? Não pergunta, não pergunta. Não pergunta, não. E é por isso que a gente vê tantos adultos adolescentes. Muito. Né? Porque como não saiu da fase. Ele não aprendeu ali naquela fase tudo que ele precisava, né? Exato. Porque a gente só sai da fase quando a gente supera ela. A gente vai para outra porque eu aprendi, não preciso mais ficar ali. Se eu não aprendi, se eu permaneci naquela ideia, naquela forma de pensar e realizar as coisas, eu vou passar a vida inteira assim. Até Com desencarna certeza. assim. Total, total, total. Por isso que tem que trabalhar em casa desde pequenininho, tem. ensinar. Tem o valor do dinheiro. É. Você vê adulto assim, quer ver? Adulto que fica chamando a mãe de mamãe, papai, tá infantilizado. Ele tem uma parte da psique dele que tá lá atrás. Que ainda vê a mãe como... Ele se vê como um ser pequeno, infantil. Ele não desenvolveu certas capacidades, uma forma de ver a vida. A parte infantil dele está muito forte ainda. Então, a gente vê em coisas assim pequenas. Em falas pequenas, mamãe é uma forma de fala muito infantil. Depois você ganha uma compreensão e começa a falar, minha mãe, que você começa a direcionar, mãe, né? Aí você começa uma outra forma. Se eu fico nessa coisa, tem alguma coisa, algum elo que ficou ali, que a mamãe me supria de alguma forma, e eu continuo ali naquela coisa, né? Então, não cresceu. Tem uma parte que precisa ser trabalhada. E tá bem enroscada, né? Tá bem enroscada, porque a gente não vê, né, assim. A Exato. gente acha que a gente é adulto, a gente acha que a gente sabe tudo, que eu tô pronto pra vida, a vida te dá uma rasteira, você fica caída, entra logo em depressão, é síndrome do pânico, é desespero total, vou logo pensando em essa vida não dá pra mim, que é o desequilíbrio instalado numa personalidade frágil. Exatamente. Tudo na vida a gente sabe que é uma questão de conquista e é uma questão de merecimento, Sim. né? Se a gente já não ensina, não prepara desde criança, fala, olha, meu filho, mamãe não vai te dar mesada. Você tem que conquistar a sua mesada. Você tem seus deveres, suas obrigações. Então, você vai ter o que você precisa. Sim. Então, é outra coisa. Mas eu tenho mesada da minha mãe. Você vê que a pessoa trabalha num caixa de supermercado, a gente sabe que tem uma vida dura, Sim. né? Mas a filha tem mesada. Eu falo, peraí, onde estão os valores? O que ela faz para ter mesada? A minha pergunta foi essa. Qual é o trabalho dela? O que ela faz? O que ela produz para ter mesada? Não, ela é minha filha. Falei, isso só é motivo para ela ter dinheiro? Ela vai sempre cobrar, né, da mãe.
Exatamente. Então, é aquela filha que vai ser sempre dependente. Sim, vai sempre Né? querer que a mãe supra alguma coisa. Não é que a Exatamente. gente não possa dar mesada, mas a gente tem que. É exatamente o que você falou. O que você está fazendo para ganhar? Né? Você está merecendo? O que você está fazendo além daquilo que é, que é normal Que é a ser obrigação, feito? é. A sua cama, as suas coisas, as suas notas. A criança precisa, o adolescente, a criança, vamos mudar na criança, porque o adolescente, ele tá muito o resultado dessa criança, né? É. Ela precisa trabalhar desde cedo essas forças, né? Aonde vai mostrar para ela disciplina, organização, cuidado, ele saber que ele tá cuidando. Quando ele cuida da roupinha dele, é uma coisa que é dele. Ele precisa preservar. Sim. Ele precisa guardar o tênis, a mochila, o que for. Né? As pessoas andam extremamente desatentas, os nossos filhos são desatentos, a gente não treina essa capacidade de olhar para as coisas com cuidado, com atenção, não treina. Né? E a rede social faz a gente ser mais ainda disperso. Nem um vídeo inteiro você vê. Você vê, eu vejo meu filho, aí eu falo assim para ele, vem cá, você acha que o seu cérebro merece essa quantidade de lixo? O que você tá fazendo com você? Eu não vou falar nada. Pensa. Porque eles precisam pensar. E ontem eu cheguei e ele falou assim, mas nem joguei hoje. Fiquei vendo uns vídeos de negócio de que ele falou? De fundos imobiliários, sei lá, sei lá, começou de estudos para ele poder entender e colocar dinheiro em bolsa de valor. Ele não tem dinheiro, ele não vai botar dinheiro, mas ele estava estudando coisas que podiam trazer benefícios para ele. Com certeza. Eu achei interessante, eu falei assim, olha, Aí ele ficou me falando lá umas coisas, que legal, Rico. Porque a gente também tem que dar atenção para eles. Né? Com certeza. Como é que foi? O que você ouviu? O que foi que você viu? Aí ele foi falando ali, não sei o que, muito legal, não sei o que. Aí ele saiu, gente, eu fiquei assim depois. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para eles que esse tempo de vida, ele não tá fazendo para mim, é para ele. É para ele. Se ele tiver essa consciência, ele ele está vai investindo no tempo dele. Exatamente. Quanto mais ele tiver consciência que essa experiência é única no sentido de possibilidades, o que eu vou fazer com essas possibilidades, melhor ele vai enfrentar a vida toda. Exato. Quanto mais frágil eu fizer o meu filho, quanto mais super protegido, quanto mais ai, meu bebezinho. Mais fraco ele vai ser. A vida, isso é fato. A vida Jesus, né? Vamos botar assim. Não precisa de pessoas fracas. A gente precisa de pessoas fortes, que tenham bons valores, que tenham ética, que façam a diferença, né? A gente, Exato. mais gente é vítima, mais gente pedindo, né? Acho que a Joana que fala isso, é mais pedinte. Pedinte tem os montes. Vamos fazer aqueles que constroem, né? Exatamente. Para construir grandes homens, grandes mulheres, a gente precisa investir tempo, investir atenção e qualidade. Acompanhar, né? Para que venha dar resultado depois. Exatamente. Depois não fica chorando, porque meu filho fez isso, meu filho caiu na droga, minha filha, não sei Nem o quê. Nem sei quem é esse que está aqui, você nunca olhou para ele, né? Não deu tempo, Exatamente. Né? Se você acompanha o dia a dia, forma o filho, você sabe pequenininho você vê, assim, você vê as tendências, vê ali que peraí, tem uma coisa esquisita aqui, mas tem que estar atento. Com certeza. Tati, em uma palavra, uma emoção para nossa amiga Darlene reconstruir. Uma emoção que você quer? Uhum. Não sei dizer emoção, assim, mas eu acho que eu diria, sabe, não, vou dizer uma emoção, sim. O amor. O amor na família, o amor desse núcleo, a forma como ela direcionar o amor, porque a gente tem que confiar no amor, né? O amor, ele intui a gente, ele direciona a gente. Então, se ela confiar, né, que o amor que ela tem pelos filhos vai ajudar ela nessa situação toda, tudo se abre. E eu acho que, principalmente, ter bons exemplos, ter Jesus dentro de casa, dentro da gente, porque ele direciona a gente para tudo. Com certeza. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente pode fazer um caminho muito mais saudável na vida do que qualquer outro. Tá ótimo. Tatiana, obrigada novamente pela sua presença aqui na nossa salinha. Muita paz. Agora, depois de toda essa conversa que nós tivemos com a psicóloga Tatiana Martins,
e que tem também a sua experiência de estar vivenciando, né, o desenvolvimento de um adolescente, como ajudar esse adolescente a se preparar para a vida, ter controle emocional, ter consciência das suas emoções. Vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. A emoção é acionada instintivamente, de forma que o indivíduo precisa estar atento às suas sensações mais sutis, para rapidamente dar nome a elas, identificá-las, pois é rápido o desencadear da sua reação orgânica. Os impulsos podem ser excessivos e incontroláveis. Sempre que o indivíduo sentir-se ameaçado, seja por uma situação de atrito ou embaraço que lhe acione a insegurança, seja pela sua privacidade exposta, a raiva de uma traição, o medo de perder uma posição, um objeto ou alguém, o cérebro ativará o mecanismo da ansiedade. O que ela está querendo dizer? Ela está dizendo que as nossas emoções, quando não temos consciência, ela vem ali instintivamente. E ao receber aquele impacto instintivo da emoção, seja de raiva, seja de medo, de insegurança, seja lá o que for, automaticamente a gente vai reagir. E geralmente com um rompante de agressividade, que a gente vê muito nos dias de hoje entre os jovens. Então, quando o jovem tem um preparo, né, dentro da educação emocional, ele consegue sim ter consciência no momento do impacto de uma emoção e não agir por instinto também, e nem agir com agressividade. Ele consegue controlar isso, porque ele vai aprender a agir e não reagir a uma situação. Porque toda vez que estivermos reagindo a uma situação, estamos ficando mais expostos e estamos falando o que não deve e na hora errada. Então, quando a gente começa a ter consciência da emoção que a gente sente, a gente vai identificando de que forma a gente deve agir e não mais reagir. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhas reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem muitos assuntos interessantíssimos. E mais, faça seu comentário, nos envie o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento. Daremos uma resposta com o maior prazer. Ou uma sugestão de um tema. Muita paz e que você tenha uma semana de muita luz. Beijinho, carinho.